A sensação de que não há mais saída costuma chegar quando tudo já foi tentado, quando as palavras acabam, quando a força emocional se esgota e quando a fé começa a lutar contra o medo em silêncio. Este é o ponto exato onde muitas pessoas desistem, mas é também o lugar onde Deus começa a agir de forma mais profunda. O impossível não surge para encerrar histórias. Ele aparece para revelar quem realmente está no controle. Aquilo que hoje pesa no seu coração não é desconhecido por Deus, nem está fora do alcance das suas mãos. O que para você parece um fim é, na verdade, um convite à entrega total, aquela entrega que não negocia, não questiona e não tenta controlar o resultado. Quando tudo escapa do domínio humano, Deus permanece soberano, firme e presente. Esta mensagem não é sobre motivação momentânea, é sobre realinhamento espiritual. É sobre sair do lugar da ansiedade e entrar no lugar da confiança. O impossível não define o desfecho da sua vida. Ele apenas define o cenário onde a glória de Deus se manifesta. Ao longo desta palavra, seu coração será conduzido a enxergar além do que os olhos veem, a descansar além do que a mente entende e a confiar além do que as circunstâncias permitem. Nada chegou até aqui por acaso. Existe um propósito neste momento, e ele começa quando você decide entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. A sensação de que não há mais saída costuma chegar quando tudo já foi tentado, quando as palavras acabam, quando a força emocional se esgota e quando a fé começa a lutar contra o medo em silêncio. Este é o ponto exato onde muitas pessoas desistem, mas é também o lugar onde Deus começa a agir de forma mais profunda. O impossível não surge para encerrar histórias. Ele aparece para revelar quem realmente está no controle. Aquilo que hoje pesa no seu coração não é desconhecido por Deus, nem está fora do alcance das suas mãos. O que para você parece um fim é, na verdade, um convite à entrega total, aquela entrega que não negocia, não questiona e não tenta controlar o resultado. Quando tudo escapa do domínio humano, Deus permanece soberano, firme e presente. Esta mensagem não é sobre motivação momentânea, é sobre realinhamento espiritual. É sobre sair do lugar da ansiedade e entrar no lugar da confiança. O impossível não define o desfecho da sua vida. Ele apenas define o cenário onde a glória de Deus se manifesta. Ao longo desta palavra, seu coração será conduzido a enxergar além do que os olhos veem, a descansar além do que a mente entende e a confiar além do que as circunstâncias permitem. Nada chegou até aqui por acaso. Existe um propósito neste momento, e ele começa quando você decide entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. O ser humano aprende desde cedo a medir possibilidades, calcular riscos e estabelecer limites para se proteger da frustração. Quando algo foge desses limites, a mente chama de impossível e o coração se fecha em medo. Deus, porém, nunca operou dentro das fronteiras humanas. Aquilo que paralisa você é exatamente o ambiente onde a ação divina se torna evidente. O impossível não é um obstáculo para Deus. É um sinal de que a intervenção não dependerá de força, estratégia ou merecimento, mas da sua soberania. Enquanto você observa apenas o que falta, Deus já contempla o que será completo. Enquanto a ansiedade tenta antecipar o amanhã, Deus trabalha fora do tempo, conectando detalhes que ainda não podem ser percebidos. Existe uma diferença profunda entre aquilo que você não consegue fazer e aquilo que Deus escolheu fazer do jeito dele. Quando a lógica se esgota, a fé não perde sentido, ela ganha espaço. O coração que compreende isso para de lutar contra o processo e começa a descansar na promessa. Nada que hoje parece travado está esquecido. Nada que parece distante está fora do alcance. O limite humano não encerra a história, ele apenas marca o ponto onde o agir de Deus se torna inconfundível.
Existe um trabalho acontecendo que os olhos não conseguem enxergar. Enquanto você conta os dias, Deus organiza os detalhes. Enquanto o silêncio parece abandono, Ele constrói caminhos que ainda não podem ser revelados. O agir de Deus nem sempre é barulhento. Muitas vezes é profundo e silencioso. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que o coração é provado. Não para ser quebrado, mas para ser alinhado. O atraso que você sente não é negação, é preparação. Aquilo que parece parado está sendo ajustado com precisão divina. Deus não trabalha sob pressão, nem responde à ansiedade humana. Ele age no tempo exato para que o resultado seja completo e não superficial. Quando você entende isso, a espera deixa de ser peso e se torna confiança. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser estratégia. Nada está sendo feito às pressas, nada está fora de ordem. O céu não está em dúvida, nem confuso sobre a sua situação. Mesmo quando você não vê, Deus está movendo pessoas, circunstâncias e oportunidades de forma perfeita. O que hoje parece vazio será o espaço onde a promessa se manifestará. O invisível está em movimento, e quando se tornar visível, você entenderá por que precisou esperar. A palavra se torna ainda mais viva quando entendemos que ela não descreve apenas um texto antigo, mas revela o caráter imutável de Deus. Lucas 1:37 não surge como uma frase de consolo, mas como uma declaração absoluta de autoridade espiritual. Quando Deus afirma que nada é impossível para Ele, não existe exceção escondida, nem condição implícita. O impossível cai por terra no momento em que a vontade divina entra em cena. O que limita o homem nunca limitou Deus. O que confunde a mente humana não gera dúvida no céu. Essa verdade não depende do tamanho da sua fé, mas da grandeza de quem prometeu. Deus não age com base no que você consegue sustentar. Ele age com base no que Ele é. Ao declarar essa palavra, o Senhor rompe com a lógica do medo, da escassez e da espera angustiante. Ele afirma que o poder não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem no tempo, mas nele. Quando essa verdade desce do entendimento para o coração, algo muda. A pressão diminui, a ansiedade perde força e a alma começa a descansar. Lucas 1:37. Não é apenas um versículo para ser lido, é uma verdade para ser carregada. Quando Deus fala, o impossível deixa de ser um argumento e passa a ser apenas um cenário para a manifestação da sua glória. Chega um momento em que orar não significa pedir mais, mas soltar o controle. Muitas lutas persistem não pela falta de fé, mas pela tentativa constante de conduzir o processo com as próprias mãos. A entrega verdadeira começa quando o coração para de negociar com Deus e passa a confiar plenamente. Entregar não é desistir, é reconhecer que existe um limite humano e que além dele está a soberania divina. Enquanto você tenta controlar o resultado, a alma permanece tensa. Quando você entrega, a paz encontra espaço para habitar. Deus não pede explicações perfeitas, Ele pede um coração disposto. A fé que transforma não é aquela que exige respostas imediatas, mas a que descansa mesmo sem entender. Ao colocar tudo nas mãos de Deus, você não perde nada, você ganha direção, descanso e segurança. O controle pesa, a entrega alivia. O medo enfraquece, a confiança fortalece. Esse ato silencioso de rendição muda mais do que as circunstâncias. Ele muda você. Quando a entrega é completa, o coração se alinha com a vontade de Deus. E nesse alinhamento, o impossível começa a perder força. O que antes gerava angústia, agora se transforma em expectativa confiante. Entregar tudo nas mãos de Deus é permitir que Ele faça do jeito certo, no tempo certo e com o propósito certo. Agora o ritmo desacelera.
não para perder intensidade, mas para aprofundar a conexão. Este é o momento em que o coração precisa acompanhar aquilo que a mente já começou a compreender. Leve seu pensamento até a situação que mais tem tirado sua paz. Não a disfarce, não a minimize, não a empurre para depois. Traga exatamente como ela é. Ao invés de tentar resolver, apenas coloque essa realidade nas mãos de Deus. Não é um exercício emocional, é um posicionamento espiritual. Quando você para de lutar internamente, algo se alinha por dentro. A ansiedade começa a ceder espaço ao descanso. A pressa perde força diante da confiança. Esse silêncio interior não é vazio, é entrega. Deus não precisa que você explique o que Ele já conhece. Ele deseja que você confie no que Ele já prometeu. Ao soltar o peso que você vem carregando sozinho, sua alma começa a respirar de novo. Esse alinhamento interior prepara o coração para receber paz antes mesmo da resposta. Quando o interior se aquieta, o exterior deixa de dominar. É aqui que a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna uma postura. Nada muda fora enquanto algo não muda dentro. Este momento não é pausa, é preparação para aquilo que Deus está prestes a fazer. A partir desse alinhamento, a fé começa a ser expressa com autoridade, não como quem implora, mas como quem confia. A declaração que nasce agora não vem da ansiedade, vem da certeza de que Deus está no controle. Quando o coração descansa, a boca fala com convicção. A fé declarada não tenta convencer Deus, ela fortalece quem crê. Ao afirmar que nada é impossível para ele, sua alma se posiciona acima do medo e abaixo da soberania divina. Essa declaração não ignora a realidade, ela a submete ao poder de Deus. O que antes parecia pesado começa a perder influência. A insegurança dá lugar à esperança firme. Declarar fé é alinhar palavras com a verdade do céu, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Deus honra o coração que confia antes de ver. Essa postura espiritual não força resultados. Ela prepara o caminho para que a vontade de Deus se manifeste de forma plena. Quando a fé é verbalizada a partir de um coração rendido, ela produz paz, não pressão. O impossível não desaparece de imediato, mas deixa de governar seus pensamentos. A autoridade espiritual nasce quando a confiança supera o medo. É nesse ponto que a fé se torna viva, ativa e inabalável. Quando a confiança se estabelece, algo começa a mudar antes mesmo da resposta chegar. A paz passa a existir mesmo sem explicações, e isso é um sinal de maturidade espiritual. A fé não elimina a espera, mas transforma a forma como ela é vivida. O coração que confia não vive mais refém do medo, ele aprende a descansar no processo. A ansiedade perde autoridade, porque já não governa as decisões nem os pensamentos. A esperança deixa de ser frágil e passa a ser firme, sustentada pela certeza de que Deus continua no controle. Essa mudança interior é profunda, porque não depende das circunstâncias externas. Mesmo que tudo ainda pareça igual, algo já foi restaurado por dentro. A força volta, não como empolgação passageira, mas como segurança silenciosa. O olhar muda, a mente se acalma e o espírito se fortalece. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade, significa não permitir que ela determine sua fé. Quando a esperança é renovada, o impossível deixa de assustar e passa apenas a aguardar o tempo certo. Deus não trabalha apenas no resultado final, Ele transforma quem espera. Essa transformação é o sinal de que a fé está viva e que o coração já está sendo preparado para receber aquilo que Ele prometeu. Este momento não termina aqui. Ele continua na constância da fé que você decide manter. Permanecer conectado a Deus não é um ato isolado, é uma escolha diária de confiar mesmo quando nada parece mudar.
A verdadeira conexão espiritual não depende de sinais imediatos, mas de um coração que permanece firme na promessa. Quando você escolhe continuar crendo, orando e descansando, algo poderoso acontece no invisível. A fé se fortalece, a sensibilidade espiritual aumenta e a paz se aprofunda. Deus honra a perseverança silenciosa, aquela que não faz barulho, mas permanece fiel. Cada vez que você decide confiar mais um pouco, mesmo em meio à incerteza, sua fé se torna mais madura e mais sólida. Não se trata de esperar passivamente, mas de viver com esperança ativa. Essa continuidade cria raízes profundas que sustentam o coração nos dias difíceis e o preparam para os dias de alegria. Permanecer em Deus é permitir que Ele conduza cada passo, mesmo quando o caminho ainda não está claro. A confiança contínua mantém o coração alinhado com a vontade divina e prepara o terreno para que a resposta chegue no tempo certo. Finalmente, é importante lembrar que Deus não é limitado pelo tempo, pelas circunstâncias, nem pelas impossibilidades que assustam o coração humano. Aquilo que hoje parece grande demais, difícil demais ou distante demais, não ultrapassa o poder daquele que sustenta todas as coisas. O impossível não intimida Deus, ele apenas revela o quanto a confiança precisa ser maior que o medo. Quando você entrega tudo em suas mãos, descobre que nunca esteve sozinho, apenas estava tentando carregar pesos que não foram feitos para você suportar. Deus não falha, não se atrasa e não perde o controle em nenhum momento. O que Ele prometeu continua de pé, mesmo quando o silêncio parece longo. A fé não é ausência de luta, é a certeza de que a luta não define o final. O coração que confia encontra descanso antes mesmo da resposta, porque entende que o cuidado de Deus não depende das circunstâncias mudarem para ser real. O impossível não é o fim da sua história, é apenas o cenário onde a fidelidade de Deus se tornará visível. Ao entregar tudo, você permite que Ele faça o que só Ele pode fazer. Nada está fora do alcance das suas mãos, nada está esquecido, nada está perdido. Para Deus, nada é impossível.